Bom dia a todos mais uma vez, nessa manhã. Força total no comando. Pessoal, o vento tá forte, né? Tá ventando bastante. Mas estou puxando. A velocidade tá boa. Eu creio aqui que a câmera deve estar pegando aqui a parte do GPS. Hoje está suave para pedalar porque está nublado, né? O homem que mais sofreu na Bíblia foi Jó, né? Jó era um homem muito rico. Lá na Bíblia, louvado seja Deus, do Oriente ao Ocidente. Jó tinha muito gado, muita ovelha, muito jumento, tinha de tudo. O mais rico da face da terra do Oriente era Jó. Então a Bíblia fala que os filhos de Jó foram num banquete na casa do primogênito de Jó. E lá aconteceu que houve um vento, a casa caiu, os filhos de Jó morreram. A Bíblia fala que Jó rasgou as vestes. Quando Jó rasgou as vestes, era sinal de tristeza, né? Por causa ele estava de luto pelos seus filhos. Mas a Bíblia vai nos dizer quando o inimigo da nossa alma foi... Quando os anjos foi representado diante de Deus, o inimigo da nossa alma estava. Mas por que ele foi ter a Deus? Porque Deus conhece todos os anjos, né? Então, se esse anjo havia desobedecido a Deus, já não estava mais na glória, tinha sido exposto lá do céu, ele estava aqui já na terra. Quando o Filho de Deus foi representado diante do Criador, ele estava. Mas ele foi ter a Deus porque Deus permitiu que ele fosse ter a Deus. Se Deus não permitisse, ele não tinha ido de maneira alguma. Louvado seja Deus. Porque lá no céu para chegar até a porta do céu, ou então chegar até o trono de Deus, tá? Os anjos, eles têm poder de destruir outro anjo. Mas entenda, mas não é anjo do bem, anjo do mal, né? Então o anjo, ele tem uma espada de espírito, né? Uma espada que pode destruir o outro. Então, e se Deus também quisesse destruir o inimigo da nossa alma, também teria destruído, mas Deus não fez isso, que a profecia tem que se cumprir na terra, né? Só depois que toda a profecia se cumprir que ele vai ser destruído. O inimigo das nossas almas, a gente vai ir. Então, aí Deus perguntou: o que fizeste aqui? Ele vim passear e odiar a terra. Aí Deus disse: o inimigo da nossa alma, observasse meu servo Jó. Aí ele: sim. Aí ele foi e disse: o inimigo da nossa alma, Jó só te serve, louvado seja Deus, pela riqueza que ele tem. O inimigo da nossa alma falou para Deus: e Deus, hoje eu permito que tu toque em tudo que Jó tem, todos os bens que Jó tem, tu pode destruir. Mas uma coisa que eu não permito, que tu toque na alma dele. Mas, porém, Deus permitiu que o inimigo tocasse na carne de Jó. Porque a carne, meus irmãos, a carne não serve para nada. Louvado seja Deus. Muitas pessoas falam que Deus quer o coração. Não. Deus quer nosso espírito. Deus não é açougueiro para querer o coração de ninguém. Deus não é machante. Você vê que nessa mensagem então, de lamento entre Deus e o diabo, ele pede permissão para trocar em Jó. O inimigo nosso alma achava que Jó só servia a Deus pelos bens, pela riqueza que Jó tinha na terra. Então Jó disse, então Deus foi e falou: não, eu permito que tu toque, né, de tudo que Jó tem, mas menos na alma dele, mas na carne tu pode tocar. E foi aquela época que o inimigo lançou no Jó, né? Jó se coçava com sabugo de milho, cabo de teia. Então a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, Deus já conhecia o pensamento de Jó. Jó tinha riqueza, mas era um homem humilde. Reconhecia Deus como Salvador e Criador da alma dele. Bom dia.
Então, o que acontece? Ali é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Sempre que for viajar para qualquer lugar, o ser humano aqui na Terra tem um modo de dizer assim: ah, vou passear. Não diga isso não. Porque quando o inimigo da nossa alma foi representante de Deus, ele falou que veio rodear a Terra e passear. Então, não diga passear, diga vou viajar, estou viajando. Pronto, agora passear não fala isso não, viu? Então a Bíblia nos diz em Espírito da Verdade, o inimigo da nossa alma destruiu os animais de Jó do campo, caiu fogo no campo, os animais morreram. Aí vinha um mensageiro: Senhor, com Jó, caiu um fogo, houve uns ladrões, entrou no campo, lá no campo, roubou tantas cabeças de gado, morreram. Cada mensageiro trazia uma mensagem, e Jó em paz. Então Jó saiu do exército quando seu filho morreu. E quando o inimigo jogou, destruiu tudo que Jó tinha, a riqueza que Jó tinha, Jó ficou sem nada, somente com Deus e a sua vida e a sua alma. Jó começou a se coçar com sabor de milho, seja com caco de teia, louvado seja Deus. E a lepra que estava no corpo dele, ele não dormia à noite, ele sofria de noite. E ali Jó clamou a Deus que ele não queria ter nascido. Era melhor ele ter morrido no ventre da mãe dele. Era para Deus ter tirado no ventre da mãe dele de que ele viesse ao mundo para sofrer desse jeito. Mas Deus provou Jó. E Deus disse para Jó: Jó, quando os pássaros estão com fome, quando o pássaro está com fome no ninho, que ele começa a agonizar, chamando os pais, quem dá alimento aos pássaros, Jó, quem dá alimento aos pássaros sou eu. Quem veste a erva do campo, Jó, sou eu, louvado seja Deus. A erva do campo, que já as plantas, né? Floresce hoje, depois vem um sol da justiça e amanhã desaparece da terra. Então, o leão, quando ele runge com fome, quem dá alimentação sou eu, Jó. Então, eu que alimento os animais do campo, eu que alimento os peixes dos mares. Eu estou no controle e no comando de tudo, Jó. Louvado seja Deus. E aí o Jó, por ter riqueza antes, tinha muitos amigos. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que os amigos de Jó se afastaram de Jó, abandonaram Jó, começaram a criticar Jó, porque Jó estava pobre, não tinha mais nada. Toda a riqueza que tinha desapareceu, foi tudo destruído. E o que restou para Jó foi uma lepra no seu corpo. Seus filhos morreram, o povo zombava de Jó, os próprios amigos. Então, muitas das vezes, louvado seja Deus, pega a visão de águia aí. Muitas pessoas ricas na terra, elas têm muita amizade com pessoas ricas. Mas aquelas pessoas não têm o amor que Deus tem por você. Porque a riqueza que Ele deu foi Deus. Foi Deus que lhe deu a sabedoria para crescer na terra. Então, primeiramente na sua vida, Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Aí vem também a sua família. Mas nem todas as pessoas que vão dizer que é seu amigo que vai estar ao seu lado. Não. Ao seu lado, primeiramente Deus e a sua família. Sempre vai estar ao seu lado. Então você vê que Jó tinha muitos amigos. Jó fazia banquetes. Chegavam muitas pessoas ricas que eram amigo dele. Então quando ele chegou num momento de sofrimento, com a doença que porém não tinha cura, que era uma lepra naquele tempo, Jó não tinha condição de se tratar, porque não tinha mais dinheiro. Tudo havia acabado, só restou a vida e a esposa. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia fala que a mulher de Jó chegou um dia para Jó e disse: Jó, louvado seja Deus, amaldiçoa esse Deus que tu serve, que te enforca. E Jó disse: mulher, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Do ventre da minha mãe eu vim sem nada, e sem nada eu vou retornar diante de Deus. Então, que o nome dele seja louvado eternamente. Então Jó, ele criticou muitas coisas com Deus, conversando, né? Mas depois Deus tirou Jó do cativeiro e tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Então Deus, ele pode testar qualquer homem daqui da terra que tenha riqueza.
ele sempre carregue, louvado seja Deus, a humildade no coração. Porque assim, tem pessoas, não é pecado a pessoa ter riqueza não, né? Que foi a pessoa que trabalhou, Deus abençoou. Tem pessoas que às vezes de berço de ouro. Às vezes o pai era muito rico, às vezes morreu, deixou uma herança boa, né? E aquela pessoa às vezes, porém não tinha nada, só estudava, que o pai e a mãe pagavam a faculdade, né? Só estudava para se formar e ter um emprego bom. Mas devido que o pai às vezes morreu, louvado seja Deus, estou falando um exemplo aqui em simbologia. Morreu e deixou a riqueza, aí aquela pessoa herdou a riqueza, né? Herança do pai. Então, aí as pessoas às vezes, não estou julgando ninguém, entenda. Às vezes a pessoa às vezes quer humilhar as pessoas, né? E não é assim. Porque assim, Deus deu e Deus também tira. Então, assim, a pessoa tem que ser humilde. Porque desse mundo aqui ninguém leva nada. Quando nós morremos, louvado seja Deus, quem escolhe a roupa que nós vamos vestir é alguém da família, não é nós. Então certamente o que tiver de anel no dedo, aliança, nada vai. Nada vai, nem volta nem nada. Tudo é tirado do pescoço. Nem sapato, nem sandália. Você chega num lugar, numa loja ou no supermercado, a primeira coisa que as pessoas vão lá é para a roupa que você tá, primeiro é para os pés. Vamos ver que calçada que você tá, no pé, que roupa é que você tá, se é boa, se é ruim. E roupa, porém, no céu não entra de roupa. Louvado seja Deus. Da maneira que eu e você veio do ventre da nossa mãe sem nada a gente vai retornar diante de Deus. Então, o corpo, a terra come. O cabelo fica sobre a terra. Porque o cabelo a terra não come, mas o corpo desaparece. E fica só o cadáver sobre o túmulo. Louvado seja Deus. Então o sangue vira água e o corpo desaparece, fica só os ossos. Então o espírito já não faz presente ali daquele corpo mais não. Então, por isso que as pessoas hoje, às vezes, observa a roupa que você tá, mas aqui, porém a roupa, ninguém não entra no céu com roupa. Da maneira que a gente vê nu, não vai retornar. Então, a gente tem que saber que quando nós nascemos, a primeira roupa que foi que nós vestimos, calçou, foi nossos pais. E quando a gente morre, as pessoas que escolhem a roupa que a gente vai. E assim mesmo, nem a roupa tão bonita, uma roupa que não é lá essas coisas. Então a roupa fica, o corpo fica, e entra no céu só o espírito, remido com o sangue do Cordeiro. As pessoas têm que estar preparadas, porque um dia a morte vai chegar para mim, vai chegar para você. Desde que as pessoas queiram juntar tesouro nessa terra, um dia a morte chega para todos. É necessário nós trabalhar, entenda. Trabalhar, adquirir nossos bens, as coisas materiais, ter seu carro, ter sua moto, ter sua fazenda. Se você tem condições, é empresário, pode trabalhar, tem condições de comprar, compre. Mas seja humilde. Seja humilde onde você pisar, para onde você for. Porque Jesus, aleluia, Jesus já mostrou um gesto de amizade e amor com sua criação, quando ele veio esse mundo, né? Louvado seja Deus. Jesus, como filho do rei, como filho do Pai Celestial, como filho de Deus, Jesus trabalhou de quê, meus irmãos? De carpinteiro, fazendo porta, fazendo janela, pregando prego, né? Jesus trabalhou na simplicidade e sendo filho do Pai, que é Deus, né? Sendo filho do rei. Deus com todo o poder e autoridade, né? Andou na humildade, as vestes normal, a sandalinha que eu creio que seja uma sandália de couro que ele usava, né? Uma sandália de couro apiada nos pés. Visitava as casas das pessoas, levava a palavra, pregava ali para aquelas pessoas humildemente. Se alguém tivesse a vontade de chamar para ele almoçar ali, eu creio que ele almoçava também naquela casa. Então seja humilde, né?
Então, Jesus nasceu o quê? Jesus como filho de Deus, como um rei, como filho de Deus, Jesus é rei. Ele nasceu numa manjedoura de animais, mostrando a humildade, para que hoje as pessoas, o que ela tem hoje, a riqueza, essa humildade que nem Jesus, ser humilde que nem Jesus. A gente nunca deve pisar em ninguém, sempre ser aquela pessoa. Mas eu não estou questionando as pessoas que têm a riqueza não, entenda. Você ter riqueza não é pecado não. A pessoa tem porque Deus abençoou, trabalhou, estudou, se formou. Às vezes trabalha na medicina, outros é enfermeira. Cada um tem um trabalho numa área diferente do outro, um carro diferente do outro. Então, Deus que abençoou. Seja humilde. Porque Jesus andava na simplicidade. Eu acho bonito quando uma pessoa assim que tem condições, não vou dizer rico, rico é Deus, né? A pessoa que na terra tem condições de sobreviver. Tem condições e tem aquela humildade, o amor assim o próximo. Eu acho muito bonito isso, é lindo. Isso aí é pessoas que têm o amor de Deus. Agora, pessoas que, por exemplo, a humilha, pisa, aí também já não é de Deus, né? Mas tem muitas pessoas boas na terra, gente rica, gente pobre, muitas pessoas boas. Isso aí. Partiu pra cima, chama força total. Eu tenho um dom, qualquer letra assim, qualquer música eu observo. Se a letra da música fala em algo bom ou se fala em algo ruim. Qualquer letra de qualquer música. Só que assim, vou falar pra vocês. Na época eu treinei muito boxe, né? Que eu já falei alguns vídeos pra vocês, na época, né? Eu deixei esse esporte porque a impressão não pode estar assim. Antigamente eu treinava, mas me chamava bater luva um dia não, porque a gente não pode machucar ninguém não. É errado, né? Aí, então eu deixei de treinar. Eu treinava, só que eu deixei de bater luva na época, foi. Aí deixei de treinar. Mas eu quero dizer assim que quem passou, meu Deus, que eu ia falar agora, tinha uma palavra, esqueci agora. Eu ia falar o que esqueci. Tô indo aqui a 20, tem caminho pra fazer que é subida. Vou encerrar o vídeo aqui. Agradeço a todos, família, Deus abençoe a vida de vocês, como sempre, amém.